Mas eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que acontecem quando esperamos o Senhor e como que nós podemos aprender a esperar em Deus sem desfalecer. Amém, irmãos? Nós vivemos um tempo onde tudo é muito rápido. É comida rápida, é atendimento rápido, né? E a gente está acostumado com esse conceito de que as coisas precisam acontecer num curto prazo na nossa vida. O sistema de hoje, a falta de tempo que temos, ela exige isso. Mas como que isso se opera na fé, irmãos? Como é que esperar faz parte da nossa vida? Quando o Senhor nos promete algo e as circunstâncias às vezes não são tão favoráveis. Antes de nós entrarmos aqui nas lições de como aprender a esperar em Deus, eu queria falar primeiro da parte boa. Né? O que acontece quando esperamos no Senhor? E eu quero que você abra lá em Isaías, no capítulo 40, um versículo extremamente conhecido por nós. O profeta, ele está falando com um povo que estava começando a apostatar da fé e cansado de algumas circunstâncias. O início do capítulo começa: consolai meu povo, diz o Senhor. E ele diz: fale ao coração de Jerusalém. E aí no versículo final, praticamente do capítulo, no versículo 28, ali nos versículos finais, ele vai falando a respeito de nós aprendermos a conhecer esse Deus que tudo pode, a despeito de nós. A despeito daquilo que somos, a soberania dele está atuando na nossa vida. Não é o querer do homem, mas é o querer de Deus. E às vezes nós pensamos que Deus está errado, né? Mas o Senhor, ele nunca erra, mesmo quando temos que esperar. E aí ele diz assim aqui a partir do versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? Ele diz aqui que acontecem 4 coisas quando nós esperamos o Senhor. Assim como o povo de Judá estava ali perguntando para Deus: até quando nosso direito passará encoberto? Sabe quando você está orando para Deus e você já está cansado de fazer a mesma oração? Esse povo, ele está perguntando isso ali no versículo 27. O meu caminho parece que está desapercebido do Senhor. Parece que Deus não está se preocupando com a minha necessidade. Parece que o Senhor não está se preocupando com aquelas promessas que Ele fez para mim. Parece que Ele está indiferente à minha necessidade. E como Pai, Ele parece que não se preocupa. Ele diz: olha, eu, o Senhor, eu sou um Deus que não me canso. Mas eu tenho um tempo certo de agir. Eu tenho um tempo certo de trabalhar na sua vida. Eu tenho um tempo certo de fazer as coisas acontecerem da forma como você espera. Não como você imagina. Não como você determina. Mas sabe aquele melhor que você espera da parte de Deus? Que não é o seu melhor. Sabia disso? Mas é o melhor dele? Ele está ensinando aqui. Se você aprender a esperar, você vai ser uma pessoa abençoada. Amém, irmãos? E aí no versículo 40, 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor. E o que acontece então quando nós esperamos nele? Primeiro, nós ganhamos novas forças. Mas quando a gente está esperando, a gente fica muito cansado. Como assim ganhamos força?
Quando eu tenho que esperar por alguma coisa, eu fico irritada. Você não fica, irmãos? Vocês são mais crentes que eu, né? Mas eu fico irritada. Eu fico bastante irritada. Mas aqui Deus, ele vem e contrapõe essa realidade da espera. Ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam forças. Ficam mais fortes. Ganham um novo ânimo. Então ele está falando aqui, como é que eu devo esperar? Primeiro é nele. Não é nas tuas expectativas. Não é na tua realidade. Não é na forma como você está habituado a esperar quando alguém se atrasa ou quando algo demora. Às vezes nós saímos para fazer um serviço bancário, a gente pensa que vai ser rápido e ficamos ali horas. Às vezes vamos ao médico e a gente que tem, se você tem plano de saúde, hoje não é mais privilégio. Você tem que esperar igual a pessoa que está na fila do INSS. Sabia disso? Nós fomos ano passado, eu passei mal e fomos aqui na policlínica. Eu fiquei esperando 6 horas para ser atendida. E eu tenho plano de saúde. 6 horas. E aquilo foi irritando não só a mim, mas todos que estavam ali, porque haviam muitas crianças pequenas e esperar é difícil. Então a esperança que consiste no humano, esperar no humano, no natural, é difícil, irmãos. Mas ele diz assim, há uma receita, aprenda a esperar no Senhor, porque no Senhor você renova suas forças. Depois ele diz que sobem com asas como águias. Ou seja, eles aumentam a visão das coisas, a perspectiva. Esperar em Deus faz a gente aumentar a nossa perspectiva. Existe uma diferença entre você estar embaixo de uma árvore e olhar para ela e estar em cima dela e olhar para baixo. É muito diferente. A perspectiva é outra. Eu gosto quando Davi, lá no Salmo 61, versículo 2, ele diz assim, Senhor, no dia da minha angústia, leva-me para um lugar mais alto do que eu. Nós precisamos aprender a fazer esse tipo de oração nos dias de espera no Senhor. Quando a gente não está enxergando, quando a dificuldade parece ampla, você está embaixo e pensa assim, como é que eu vou chegar lá em cima? Como é que eu vou chegar lá? Aquela árvore parece tão imensa, mas quando você sobe lá em cima, você olha para ela e diz, nossa, mas não era tão grande assim. Se você era alguém como eu, que gostava de subir em árvore, você sabe o que eu estou falando. Nossa, parecia tão alto. Então a nossa perspectiva muda quando a gente está nos lugares altos, irmãos. Nós precisamos aprender a esperar pedindo ao Senhor, me dá asas como de águia, leva-me para um lugar mais alto do que eu. Para que eu não veja a vida na perspectiva humana, mas para que eu passe a ver a vida na tua perspectiva, Senhor. Na perspectiva dos lugares altos. Porque não é fácil, irmãos, quando nós temos uma promessa do Senhor, esperar. Mas quando esperamos nele, na rocha que é Cristo, tudo fica mais fácil. Nós precisamos, irmãos, fazer essas orações. Senhor, me leva aonde a minha visão fique mais clara. Me leve aonde eu possa ver mais longe. Não aqui, mas o ali. Ali é onde o Senhor está trabalhando de fato. E é muito difícil, irmãos, viver esse tempo. Eu sei que não é fácil. Dar esses conselhos parece simplesmente teológico, né? Na prática é muito mais complicado viver isso. Eu sei disso. Eu sei quanto é difícil esperar. Uns esperam por uma esposa, outros esperam por um esposo, outros esperam por uma situação financeira que se defina, uns esperam por uma porta de emprego, uns esperam a conversão de um filho, uns esperam realizar aquele sonho de infância. Né? Eu não sei o que você espera hoje. Você já pensou no que você está esperando nesse tempo? O que é que você espera nesse tempo? A Neide, um tempo atrás, a grande oração dela, a espera dela é assim, que o Fabrício venha para Jesus. Eu sei que ele não gosta de aparecer, mas
né? Era uma espera que ela tinha. E ela com certeza ficava muitas vezes angustiada. Mas a Bíblia diz que os que esperam no nosso Deus ganham forças. Mas que tipo de força que ganha? Que tipo de perspectiva que tem? O que o Senhor pode fazer? Por isso, irmãos, estar nele, esperando nele, faz toda a diferença. A terceira coisa que nós aprendemos quando esperamos no Senhor é que nós acumulamos nova energia, porque ele diz: corre e não se cansa. A gente parece que vai ganhando não só força, mas vai ganhando uma energia que a gente não possuía. Então a gente ganha energia com a experiência. É ou não é, irmãos? Esperar não é fácil, mas por outro lado você ganha experiência. Você pode dizer para uma pessoa, quando você é uma mãe que tem um filho que você quer tanto que venha para Jesus, você pode dizer assim: eu sei o que é esperar. E eu ganhei experiência, porque muitas vezes eu orei de uma forma que eu não sabia orar, eu cantei de uma forma que eu não sabia cantar, eu planejei de uma forma que eu não sabia planejar. Nós precisamos, irmãos, ganhar essa energia de Deus, sabe? Nós precisamos disso. Dentro desse contexto imediatista que a gente tem vivido, nós precisamos aprender a acumular novas energias. Gastar tempo com a palavra, gastar tempo com a oração, gastar tempo com a adoração, irmãos. Adorar o Senhor, sabe? Cantar essa música que nós cantamos agora, cultivar um lugar de refrigério em ti, a um lugar. E quando a gente está na vida corrida, vivendo tudo aquilo que a gente quer, a gente não tem tempo para parar e adorar. Não tem tempo para orar de verdade, não tem tempo para buscar de verdade. Então o Senhor nos coloca nessa rocha, para que a gente possa ter esse lugar onde Ele pode nos dar novas forças, aumentar a nossa visão e nos dar uma nova energia, acumular depósitos de Deus. E a quarta coisa é quando esperamos em Deus que aprendemos a perseverar. Porque Ele diz assim: caminham e não se fatigam. Perseverança, irmãos, é algo que nós precisamos adquirir quando esperamos. E eu quero agora que você vá lá para Romanos, no capítulo 4. E nós vamos falar de alguém que é um exemplo para nós, de alguém que soube esperar e prevaleceu. Capítulo 4 de Romanos. Versículo 18. Ele diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade de Sara avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a sua promessa. Pelo que isso lhe foi feito, lhe foi imputado para justiça. Amém, irmãos? Então aqui nós temos um exemplo de alguém que esperou no Senhor. E é interessante que ele diz aqui que Abraão esperou contra a esperança. Todos nós somos capazes de ter esperança. Todos. O ímpio e aquele que crê em Deus. Mas existem dois tipos de esperança. Uma é natural e a outra é espiritual.
E ele está falando aqui que Abraão esperou contra a esperança. Abraão, ele tinha uma esperança natural. Só que a esperança natural, com o tempo, ela vai desfalecendo. Porque a gente começa a olhar as circunstâncias e a gente diz assim, é impossível que isso aconteça. E no caso de Abraão, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Porque a promessa dele não aconteceu em 25 segundos, nem em 25 dias, nem em 25 meses, mas aconteceu em 25 anos. Então, ele tinha uma esperança, porque Deus havia colocado. Você tem uma esperança, irmãos, hoje? Pois é. Todos têm. Mas o texto fala que ele precisou esperar contra a esperança. Que esperança é essa? A natural, irmãos. Aquela que morre com o tempo. Aquela que, apesar do mundo dizer assim que é a última que morre, morre. E já existe o ditado porque essa esperança acaba. Mas o texto diz aqui que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Então, essa esperança que Abraão usou contra a esperança que ele tinha, não vinha dele. E ele é chamada de fé. Voltaire, ele diz que a filosofia era alguém que procura encontrar num quarto escuro um gato preto. E um aluno dele disse que a fé é alguém que entra num quarto escuro procurando gato preto e encontra. Isso é fé. A filosofia procura e não encontra. Você crê do teu jeito e não acha. Mas quando você pede para o Senhor, por isso ele diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque ele creu contra algo que não existia possibilidade. Mulher estéril e homem velho. Tempo passando. Eu não sei se você pensa isso, e eu não sou tão velha assim, mas também não sou mais nova assim. Eu olho para mim às vezes e penso assim, ixi, mas já passou muito tempo da minha vida. Mas eu acho que eu vou viver os meus melhores dias ainda. Eu acho não, eu tenho certeza. E isso não vem de mim, irmãos, porque se eu olho para mim, eu não tenho essa esperança. Entende? Tem muitas coisas que eu podia ter feito e não fiz. Tem coisas que eu gostaria de ter realizado e não realizei. Mas há algo que vai surgindo dentro de mim, que não vem de mim, que vai me dando esperança para eu crer contra a esperança. E é isso, irmãos, que faz com que aquilo que nós tanto esperamos se torne realidade. E a esperança natural, ela chega ao fim porque não temos mais motivos para continuar acreditando. Mas a esperança que vem de Deus, ela nos dá motivos, porque ela vai nos levando a lugares mais longes, mais longe. Mais longe, muito mais longe. Por isso que esperar no Senhor é alcançar perspectivas novas. Quando eu falo algumas coisas, tem gente que acho que olha para mim e diz assim, mas como ela é arrogante, como ela é metida, como ela é... Não, irmãos, eu tenho uma esperança que não é natural. Sabe aquela que o próprio Isaías vai falar, ó vermezinho de Jacó, e daí logo em seguida ele diz, Israel. O vermezinho é Jacó, mas o Israel é o vencedor. E é para esse que o profeta aponta. Precisamos ser vermezinhos, irmãos, na dependência, mas grandes em fé. E Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. E ele cansou.
A Bíblia diz lá em Gênesis 15 que o Senhor, ele vai oferecer um sacrifício, e enquanto ele está ali oferecendo sacrifício, surgem várias aves de rapina tentando destruir aquele sacrifício, e ele cansa ao ponto de adormecer. E naquele momento em que ele descansa, aí o Senhor renova a aliança com ele. Sabe, irmãos, isso é esperar em Deus. Você está lutando, às vezes, esperando na tua própria força. Sabe aquela pessoa que está esperando na fila, mas está reclamando? Mas não tem mais caixa para atender nesse banco. Por que não contrata mais gente? Por que não sei o quê? E às vezes, irmãos, a gente usa isso na fé. Por que Deus não faz logo? Irmãos, busque uma fé que não seja natural. Aprenda a buscar uma fé, uma esperança que não venha de você, irmãos. Ela é dom de Deus, a gente precisa aprender a conquistar essa fé. Ela vem do alto. A Bíblia fala que é um dom. Você vai ali para as manifestações do Espírito em 1 Coríntios 12 e você vai ver que é uma fé que opera maravilhas. E essa não vem de você, ela só vem dele. Não vai vir de você. Você tem essa fé, irmãos? Talvez nessa noite você precise pedir para o Senhor: Senhor, renova as minhas forças, me dando uma fé que vai além dessa que eu conheço. Sabe? Quando você está vivendo num tempo em que você já orou, já lutou, já foi até Jesus inclusive, e você precisa agora dizer para ele como aquele pai falou para Jesus: aumenta a minha fé. Porque a que eu tenho não é suficiente. Você ora isso, irmãos? Quantos aqui fazem essa oração? Você que está aí em batalha, irmãos, orando para Deus te libertar, orando para Deus mudar uma circunstância. Você tem orado: aumenta a minha fé de tal maneira que eu saiba esperar contra a esperança. Deus, eu quero adquirir esta fé, esta esperança, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido. Ele não era um alienado, ele não era uma pessoa sem consciência da realidade dele. Deus não quer isso de você, mas ele quer que nesse momento em que tudo diz que não, você creia que ele está trabalhando. Mesmo levando em conta que ele não tinha condições nenhuma de poder ser pai, e que a sua mulher já tinha cessado as suas regras, ele todavia creu. E não duvidou por incredulidade. O que é duvidar por incredulidade? Eu não sei. Se Deus quiser. Se Deus achar. Se Deus achar que eu mereço. Meu irmão, o que Deus prometeu para mim, eu não abro mão. Quando Deus, lá no ventre da minha mãe, me chamou e um dia usou um profeta de Deus para falar o que eu ia viver, eu estou na espera. Eu estou na espera. Muita coisa, irmãos, que Deus me prometeu, eu já vivi e estou vivendo. Mas tem muito mais ainda. Tem muito mais ainda. Então não duvide por incredulidade da promessa de Deus. Mas se fortaleça. E como é que a gente se fortalece? Está no versículo 20 aqui. Dê glória a Deus. Adore a Deus. Levante altares ao Senhor, mesmo que você não está vendo, pela fé. Pela fé eu creio, pela fé eu vou, pela fé eu realizo, pela fé porque eu sei que Deus é comigo, eu sei que Deus vai realizar, eu sei que Deus vai curar, eu sei que Deus vai mudar. Glória a Deus, porque Ele já fez.
Eu acho que eu já contei aqui, mas quando o Senhor me chamou para ficar tempo integral no ministério, eu tinha ido cantar numa reunião da Donep, num capítulo ali no Capanema, que hoje é Jardim Botânico. Tem a turma do Capanema, né? Mas... E aí, quando eu voltei, foi um tempo muito difícil, porque nós ganhávamos muito bem aonde nós estávamos anteriormente, e daí mudou o sistema do nosso trabalho, e aquele dinheiro que a gente ganhava, a gente já não ganhava mais. Se a gente ganhava 100, passou a ser 10. Mas as dívidas continuavam de 100. Sabe quando o teu poder cai? A tua realidade não muda, mas o teu poder aquisitivo cai, né? O que você recebe caiu. E aí eu estava muito angustiado, o Hermes estava começando a trabalhar no primeiro emprego dele mesmo registrado, porque a gente sempre trabalhou por conta, a gente tinha nosso próprio negócio. Mas aí ele teve que trabalhar fora. E eu ficava ali trabalhando onde nós tínhamos. E quando eu voltei aquele dia daquela reunião, naquele encontro, o Espírito Santo falou muito comigo na reunião, o pastor pregou sobre os heróis da fé, e dentro do ônibus eu ouvi uma voz. Gisele, largue tudo hoje, porque eu vou te usar a partir de hoje, mas largue tudo. E eu falei, Deus, você está doido? Eu estava falando com o Senhor em espírito. Está doido, Deus? Sabe, igual o povo de Judá fez lá com o Senhor. Até quando meu direito passa desapercebido? Não está entendendo que nós não temos condição de parar? Eu devia, na época, 50 mil reais. Eu não, nós, né? Eu falei, Senhor, é impossível nós fazermos isso. E ele falou, pare hoje, porque eu garanto a tua vitória, agora. Eu falei, aí eu lembrei do que o pastor tinha pregado sobre os heróis da fé. Ele disse que eles creram contra, né? Eles não viram, mas eles possuíram pela fé todas as promessas. Eu falei, então tá bom, Senhor, eu creio. Eu cheguei no culto à noite, irmãos, eu que ia pregar. E eu estava cheia de Deus, né? E eu falei, irmãos, eu hoje deixei meu trabalho, minhas coisas, contei que o Senhor ia fazer, o Senhor disse que vai pagar tudo minhas contas, e eu estou crendo. Irmãos, em 6 meses nós pagamos tudo sem eu trabalhar, só com o serviço do Emerson. Um fornecedor que a gente tinha, ele teve um sonho, que ele tinha que devolver para nós todos os cheques que a gente tinha dado para ele. Que era para ele nos dar. Foi ou não foi, Emerson? Nós fomos lá na casa dele e pegamos os cheques. Ele falou, eu não posso ficar com isso aqui, estou devolvendo para vocês. Vocês acreditam, irmãos? Porque eu possuí aquilo pela fé e em adoração. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Ele não duvidou por incredulidade. Não duvide, irmãos, mesmo que a rota da vida mudou. Sabe quando você está num caminho e muda? Não duvide que Deus está no controle. Porque o teu Deus não é GPS, irmão. GPS falha. A gente tem que dar a volta no mundo às vezes, né, pastor? Mas Deus não. Se Ele te coloca num caminho que é diferente daquele que você estava habituado, aceita, irmãos. Porque o Senhor está no controle. Ele não duvidou por incredulidade, ele manteve o mesmo tipo de adoração, o mesmo comportamento, o mesmo padrão de fé. Você precisa fazer isso, porque a estrada da vida, o caminho que ele nos colocou, vai mudar de rota. Mas o Senhor vai continuar o mesmo. E ali na frente você vai encontrar o teu porto desejado. Quando aqueles discípulos entram ali no barco, e ele diz assim, vão para o outro lado. Eles não esperavam tempestade, eles não esperavam mudança de planos, mas Jesus estava no barco. Ele estava lá. E eles duvidaram por incredulidade, que o mesmo que havia dito, vão para o outro lado, seria capaz de fazer algo. E aquele que eles admiravam antes, de um jeito, eles passaram a admirar muito mais depois, quando ele se levantou e disse, fiquem quietos, aquiete-se.
Eu creio que eu conheci Deus na primeira vez de um jeito, quando ele falou comigo naquele ônibus, mas conheci ele muito mais quando eu passei pela prova junto com ele. Eu creio que Abraão, ao longo da sua vida, ele conheceu Deus de muitas maneiras, mas ele guardou a fé. E tem uma outra coisa que nós precisamos aprender a fazer quando estamos esperando em Deus, né? Até a nossa promessa se realizar. Ele estava plenamente convicto, irmãos, de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. 4 coisas aqui também Abraão aprendeu enquanto esperava no Senhor. A primeira, ele não enfraqueceu na fé. A segunda, ele não duvidou por incredulidade. A terceira, ele adorou a despeito da dificuldade. E a quarta, ele tinha convicção. Você tem convicção de quem teu Deus é? Porque quem você é, você já sabe, né, irmão? Você sabe quem você é? Você é falho, você é incrédulo. Você muitas vezes tem 2 palavras. Você, quando eu digo, é eu também, tá, irmãos? Nossa. A gente muda de opinião, muda de estação, muda de jeito. Mas Deus não. Ele diz que ainda que o homem seja infiel, ele todavia permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele jamais vai mudar o seu caráter de santidade, de fidelidade, o seu caráter de justiça, o seu caráter de verdade, irmão. Se ele falou, ele vai fazer. Talvez nessa noite você chegou aqui e você tem uma promessa grande da parte de Deus. E você acha que demorou demais. Está difícil esperar. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer que você renove as suas forças nele. Como? Senhor, aumenta a minha fé. Se exponha ao Deus da glória e diga para Ele, aumenta a minha fé. Senhor, diante de toda essa situação, eu preciso de mais fé. Senão eu não vou suportar. E Ele vai dar. Agora é interessante, porque a gente tem essa dificuldade, irmãos, de falar isso, sendo redundante, porque já falei isso hoje, de fazer isso, de dizer, Deus, eu preciso de fé. Você precisa de fé hoje? Hein, irmão? Sinceramente, você olha para a situação e você diz, meu Deus, meu Senhor, vai sair o que daqui? Vai sair, irmão, vai sair. Vai sair. É isso que Ele quer. Ele não quer que, por incredulidade, você faça como o povo de Deus. Fique contendendo com Deus. Vai dar nada, vai fazer nada, vai realizar nada. Deus esqueceu de mim. Não. Ele pode. Ele pode. Fique de pé, irmãos. A Bíblia diz que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Está aqui em Romanos 4. Ele fala que Deus ele tem esse poder de vivificar as coisas mortas e fortalecer, criar vida. Eu gosto quando Paulo, lá na carta de Coríntios, na 2ª carta, ele diz assim, que quando ele já tinha desistido de tudo, então ele lembrou do Deus que ressuscita mortos. E a esperança dele voltou com mais força. Você não crê em qualquer deusinho. Você crê no grande eu sou. Naquele que fez você de uma forma maravilhosa, extraordinária. Naquele que abriu o mar vermelho, daquele que, quando você chega naquela montanha e você contempla o mundo e você diz, quem pode ter feito tudo isso? Eu sei que foi Deus, mas é esse teu Deus.
É esse o Deus que muda diagnósticos, é esse o Deus que muda histórias, é esse o Deus que pega aquele que está lá no lodo e traz para se assentar com os príncipes da terra. É esse, irmãos. Você tem essa convicção? As coisas estão difíceis para você? Tem algo que você já desistiu até de orar? Hoje à noite dizer, aumenta a minha fé, Senhor. Mas é orar mesmo, irmãos. Eu hoje não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu quero que você ir do banco ore. Aumenta a minha fé.